Fala pessoal do pré-vestibular da manhã, ok? Tudo bem com vocês? A gente vai continuar as nossas videoaulas. Dessa vez eu passei aqui para o PowerPoint, a gente vai ter uma apresentação um pouquinho melhor, eu acredito que vai ser mais bem explicada por aqui, ok? Então pessoal, da manhã do pré-vestibular manhã, ok? A gente vai fazer a matemática 4, ok? Do livro 1, para ir encerrando esse livro 1. Ficou à frente 4 por fazer, então a gente começa agora à frente de número 4, ok? Até aí? Então vamos lá, matemática 4, livro 1, tá bom? Livro 1, matemática 4. A primeira aulinha nossa que traz por título progressão aritmética, ok? Vai ser uma progressão aritmética. A gente carinhosamente vai chamar isso de PA. Nós vamos chamar pelas iniciais. PA, progressão aritmética, ok? Então a gente vai conceituar o que vem a ser essa progressão aritmética que a gente vai chamar de PAzinha, ok? O que é uma PA? Bom, PA é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é a soma de um termo precedente com uma constante, chamada de razão da progressão aritmética. Essa razão aqui, ó, ela é chamada de R, né? Razão da progressão aritmética. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui nessa sequência aqui de baixo. Depois a gente explica ela com um pouquinho mais de critério. Eu tenho aqui 2, 5, 8, 11 e 14. Essa reticências significa que isso vai continuar infinitamente. Eu não paro aqui no 14. Existem outros termos que vêm aqui depois. Então, cada termo é esse número que está aparecendo entre as vírgulas, ok? Então 2 é um termo, 5 é outro termo, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. O que vem? Isso é a PA, tá, ok? Isso aqui é a minha PA. O que vem a ser a razão? A razão da PA é esse valor que eu estou acrescentando ou subtraindo na sequência. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 2, o 2 é o meu primeiro termo. Para eu ir para o próximo termo, que é o segundo, eu transformei o 2 em 5, ou seja, eu acrescentei 3. 5 para virar 8, acrescenta 3. 8 para virar 11, acrescenta 3. 11 para virar 14, acrescenta 3. Então, esse 3 que eu estou acrescentando, ele é a minha razão. 3 positivo. Se ele é positivo, a minha PA acaba sendo crescente. Como é que eu posso obter a razão? Simples. Eu escolho qualquer um dos termos que eu tiver, e subtraio, faço a diferença, né, a subtração entre esse termo escolhido e o seu imediato anterior. Então aqui no caso eu escolhi o 11 é o quarto termo, e vou subtrair ele do imediato anterior, que é o 8, vai me dar 3. Isso vai ser válido para toda e qualquer PA, para todo e qualquer termo que eu escolher. Basta fazer isso. A razão de uma PA é você escolher um termo qualquer e subtrair pelo seu imediato anterior. É claro que se você escolher o A1, você não tem o A0. A PA começa sempre no A1. O que é A1? É o termo que ocupa a primeira posição. Esse termo 5, ele ocupa a segunda posição. Então ele é caracterizado pelo meu A2. O termo que ocupa a terceira posição, ele é chamado de A3. O termo que ocupa a quarta posição, A4. O termo que ocupa a quinta posição é chamado de A5 e assim sucessivamente. Então, os tipos de PA que eu posso ter. Eu posso ter uma PA crescente, que vai ser uma PA que vai aumentando à medida que os termos vão caminhando. A gente percebe que eles aumentam seu valor, porque eu estou somando uma razão positiva. Eu posso ter uma PA decrescente. À medida que eu avanço nos termos, eu vou percebendo que eles vão se tornando cada vez menores. Então isso é uma PA decrescente, porque a minha razão é negativa. Eu posso ter uma PA que nem aumenta nem diminui, ela é uma PA constante. Por quê? Porque a minha razão é igual a zero. Se a minha razão é igual a zero, ela nem aumenta nem diminui. Agora uma coisa importante, não é toda sequência que é uma PA. Ela é chamada de progressão aritmética se esse aumento ou diminuição que está acontecendo nele seja sempre um valor constante. Então isso sim é uma PA. Ok, até aí? Então PA é uma sequência numérica que aumenta ou diminui um valor fixo. Esse valor fixo é chamado razão. Eu encontro a razão escolhendo
qualquer termo a partir do segundo e subtraindo o seu imediato anterior, e eu tenho três tipos de PA. Eu tenho a PA crescente, decrescente e constante. Tudo bem, gente? Bem facinho até aqui, né? Então, próximo slide. Eu posso calcular, eu posso encontrar, na verdade, qualquer termo de uma PA sem a necessidade de eu ficar escrevendo toda a sequência até chegar no termo que eu queira. Por exemplo, aqui eu tenho os termos da minha PA. É o A1, que vale 2, o A2 vale 5, o A3, que é o termo da terceira posição, vale 8, o A4 vale 11, o A5 vale 14, o A6 vale 17 e assim sucessivamente. Mas vamos pensar, ou vamos imaginar que nós queremos encontrar o A50, o 50º termo dessa sequência. Então eu não preciso ficar escrevendo a sequência inteira até eu chegar no 50º termo, que é o que eu quero. Eu apelo para a fórmula do termo geral, ok? Que fórmula que é essa? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, ou seja, o enésimo termo dessa minha PA é a mesma coisa, igual a pegar o primeiro termo e somar a quantidade de termos menos 1 e multiplicar pela minha razão. Com essa linda fórmula, eu consigo encontrar qualquer termo da minha PA, o centésimo, vigésimo, milésimo, sem a necessidade de ficar escrevendo a PA até onde eu queira chegar no termo, ok? Existe uma outra fórmula que na verdade a gente utiliza quando eu não conheço o primeiro termo da sequência. Por exemplo, eu não conheço o A1, me foi dado um pedaço da PA, aonde eu não conhecia, por exemplo, o começo dela. Só sei que a partir do A5 é 14 e assim afora vai. Então eu tenho essa fórmula aqui, que na verdade é a mesma, só que ao invés de usar o A1 eu uso AK. Quem que é o AK? Esse K é o késimo termo, por exemplo, o A4, o A5, o A3, o A8, qualquer termo diferente do A1. Caso ele seja o A1, você volta nessa formulazinha aqui. E aqui você vai perceber que não é n menos 1, é n menos k, porque eu preciso da posição do késimo termo, a razão obviamente é a mesma. Tudo bem até aí? Se eu precisar fazer a soma de uma PA, ou pelo menos a soma dos n primeiros termos dessa PA. Por exemplo, eu quero somar os 8 primeiros termos. Então eu vou pegar os 8 primeiros termos e vou somar. Nessa PA que eu estou enxergando aqui em cima, aqui está aparecendo para nós, está visível, os 5 primeiros termos. Supondo que eu queira somar esses 5 primeiros termos, ao invés de eu fazer o cálculo aqui, somar 14, ou 2 mais 5 mais 8 mais 11 mais 14, eu aplicaria essa formulazinha, S de soma, N de quantidade de termos que eu quero somar, N é a quantidade de termos da PA, que eu quero somá-los, é igual a quem? Ao A1 mais o AN. Quem que é esse AN? É o enésimo termo da sequência. Se você quiser somar os 20 primeiros termos, é o primeiro e o 20º termo, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Isso aqui é a formulazinha para a gente somar e descobrir o valor de qualquer soma da quantidade limitada, é uma quantidade fixa, pré-estabelecida de termos. Se a PA for infinita e quisermos somar ela, vai somar para infinito, óbvio. Tudo bem até aí? Bem fácil, né? O que mais que a gente pode ter na PA? Percebo que eu estou tentando acelerar um pouquinho a aula, tá, gente? Eu posso fazer uma coisa chamada interpolação aritmética. O que é isso, interpolação aritmética? Na verdade é o seguinte, interpolar é acrescentar termos, que são chamados aqui de meios aritméticos, entre dois termos já existentes de uma PA. Por exemplo, eu conheço dois termos de uma PA, que aqui foi chamado de termo A e termo B. Eu quero interpolar, eu quero acrescentar K termos. K é uma quantidade, 8, 10, 5 termos, entre esses dois termos que passarão a ser chamados de extremos. O que é extremos? Pense numa PA finita, que tem começo e tem fim. O extremo inicial é o começo, o extremo final, obviamente, é o seu final. Ok até aí? Claro que se eu acrescento uma quantidade de termos entre os que eu já tinha, o total de termos passa a ser a quantidade acrescentada K, mais os dois já existentes. Ok até aí?
Ah, como é que eu vou fazer isso? De repente fica pensando quem é a razão. Não, se você precisar da razão, e vai precisar da razão, é claro que a quantidade de termos que eu vou colocar aqui dentro, ou melhor dizendo até, o quanto que eles vão se deslocar de um para outro, depende obviamente da razão. Então vamos dar um exemplo bem clássico aqui, bem simplesinho. Olha que fácil, ó. Eu tenho os números 100 e 184, que eu vou chamá-los de extremos. Eu quero interpolar, eu quero acrescentar entre esses dois números, que vão ser chamados de extremos, 6 meios aritméticos. Então percebo que eu vou criar a PA sem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos ainda desconhecidos. E o outro extremo é o outro número dado para mim, que é o 84. Tudo bem até aí, gente? Ok? Então, quem serão esses números que eu vou acrescentar aqui? Eu posso, no caso, sabê-los com algumas contas rápidas, porque já que eu vou encontrar, eu vou ter que interpolar 6 termos, essa quantidade aqui me obriga a fixar a minha razão. Mas quem vai ser a minha razão? Gente, se eu tinha 6 termos aqui que eu tinha, ainda vou ter esses 6 termos para interpolar. Com esses dois que eu já tenho, que são os extremos, o total de termos passa a ser 8. Então esse aqui é o meu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Eu aplico essa fórmula do termo geral porque eu já conheço o A1, que é 100, conheço o A8, que é o 84, aplico na fórmula o enésimo termo, né, o A8, é igual ao A1, mais n menos 1, não são 8 termos que eu tenho desse cara até esse outro carinha da extremidade de lá. Então 8 tira 1, vai me sobrar 7 vezes a razão. A razão é quem eu preciso. O meu oitavo termo é 184, o meu primeiro termo é 100, n menos 1 que dá 7, né? 8 termos menos 1 que dá 7, é a razão. Percebo que aqui eu vou isolar a razão. Quando eu isolar a razão, passo esse cara para lá subtraindo, esse 7 vai passar para lá dividindo. Então, passando 184 tira 100 dá 84, 7 passa dividindo, 84 dividido por 7 dá 11. A minha razão é, perdão, dá 12. A minha razão é 12. Ou seja, daqui para cá eu acrescento 12, daqui para cá eu acrescento 12, daqui para cá eu acrescento 12, acrescento 12, acrescento 12, acrescento 12, e quando eu acrescentar 12 de novo eu vou ter 84. Olha que coisa tranquila. Primeiro termo, 100, mais 12 que é a razão, 112, mais 12, 124, mais 12, 136, mais 12, 148, mais 12, 160, mais 12, 172 e por fim mais 12 me chega no outro extremo que é 184. Perceberam como é que é fácil interpolar? Basta lembrar da formulazinha, o resto acontece por consequência, ok? Próximo slide para a gente ir adiantando. Lembrando que eu preciso que vocês estejam acompanhando isso no livro de vocês, tá ok? Que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é uma propriedade muito linda. Olha, isso aqui na apostila de vocês, coloca um enorme coração disso aqui. Isso aqui é muito útil. Como assim? Para que serve essa representação especial? Significa o seguinte, que nem sempre você conhece o A1, A2 e o A3. Às vezes ele vem só no enunciado, aparece lá, uma PA que tem 3 termos, uma PA que tem 7 termos. Quais 3? Quais 7 termos? Não sabemos, não foi dado. Então a gente faz o seguinte, ó, chama o cara do meio quando a PA tiver quantidade de termos ímpares, tá? Isso que vale para PA de quantidade de termos ímpares, 7, 5, 3, 9, etc, ok? Chama o cara do meio de X. O cara anterior é quem? O cara do meio menos uma razão. O cara seguinte, né, o termo seguinte, ele é o cara do meio mais uma razão. Lembra por quê? Porque é R. Porque R é o quanto que eu somo, o quanto que eu diminuo numa PA para ela ir aumentando ou diminuindo. Então se eu chamar o cara... mas tem que chamar o cara do meio de X? Sim! Mas por que chama o cara do meio de X e chama o outro de X menos R e X mais R? Porque na verdade a ideia é que na hora de somar todo mundo, cortar o R e você ter uma única incógnita, que vai ser o X. Isso vale para todas as PAs que tenham quantidade de termos ímpares. Ó, chama o cara do meio de X. O cara anterior é menos uma razão, o cara anterior é menos duas razões, o cara posterior é mais uma razão, o cara posterior é mais duas razões. Isso aqui ficou claro, tá? Quando for 7, a mesma coisa, o cara do meio eu chamo ele de X,
Os anteriores eu vou tirando uma, vou tirando duas, vou tirando 3 razões. Os caras posteriores eu acrescento uma, acrescento duas, ou acrescento 3 razões, ok? Agora, se a sua PA for uma PA de quantidade de termos ímpares, pares, né, uma quantidade de termos pares, você não tem o termo central. Não tem aquele cara que está no meio da PA, tá? Por exemplo, olha essa PA que está aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 termos, eu tenho o cara do meio, o termo central é 20. Essa outra PA tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Eu não tenho o cara do meio. Eu não tenho, ó. Eu tenho os dois caras centrais, mas não chamo de termo central. Eu não tenho porque aqui a quantidade é par, aqui a quantidade é ímpar. Quando é ímpar tem o cara do meio. Por isso que eu posso chamar o cara do meio de x, ok? Agora, se ela for quantidade de termos pares, eu não tenho o cara do meio para chamar de x, você meio que omite o x, e aí a sua razão passa a ser de 2 em 2 r's, perceberam? Aqui esse cara vai ser o x menos r, o anterior é x menos 2r, o posterior é x mais r, o outro ainda é x mais 3r. Por que está andando de 2 em 2? A mesma ideia, cortar todas as razões possíveis e sobrar apenas o x, para a gente ter uma única variável, uma única incógnita na nossa equação, ok? Até aí? Isso vale também para ser extremo. A gente vai fazer um exercício que a gente vai utilizar isso daqui. Parece um pouquinho confuso no começo, mas é bem didático, ok? Uma coisa importante na nossa PA é que, já que isso aqui é uma sequência de somas que respeitam uma razão, ou seja, sempre acrescenta a mesma quantidade para o próximo termo, se eu pegar termos que são equidistantes dos extremos e fizer a soma, isso dá uma constante. Eu peguei os dois extremos, o extremo inicial e o extremo final. Somei os dois, dá 37. Se eu pegar, por exemplo, o segundo termo, né, que vem depois do extremo, e pegar o termo que antecede o extremo, eles são equidistantes. Esse cara é o imediatamente antes do extremo, esse cara é o imediatamente depois do extremo. Então ele é equidistante do extremo, o 6 e o 31. Eu somar os dois, vai dar o mesmo 37. Eu pego o 11. O 11, que ele no caso ele está a duas, né? Ele é o terceiro termo a partir do extremo. Aqui no caso é o 26, que é o terceiro termo a partir do extremo também, tá vendo? Eles são equidistantes dos extremos. Eu somo os dois, dá 37. Peguei esses dois caras, são os caras do meio, né? Esse cara é o quarto termo a partir do extremo, esse cara é o quarto termo antes do extremo de lá. Somo os dois também, dá 37. Isso vale para quando a sua PA tiver uma quantidade de termos pares ou ímpares. Agora percebam que aqui no meio, como não tenho o termo equidistante dos dois extremos, tanto inicial quanto final, é o próprio termo central. Então vale fazer ele mais ele. Por exemplo, se eu somar aqui, ó, esse extremo com esse dá 40, não dá? Esse cara, 8, ele é equidistante do extremo com o 32 é equidistante do extremo 38. Então se eu somar os dois, também dá 40. Se eu pegar o 14 com 26, que são equidistantes dos extremos, eles também vão dar 40. E o cara do meio? O cara do meio com ele mesmo. Ele é o cara equidistante com ele mesmo dos extremos. Ele está à mesma distância do 2 e à mesma distância do 38. Então somo ele com ele, também dá 40. Na verdade, quando você tem uma quantidade ímpar de termos numa PA, o termo central ele é a média aritmética da soma dos termos equidistantes. Ok? Tudo bem? Essas duas partes aqui são extremamente importantes. Vamos adiante. Vamos ver o que nós temos depois. Bom, eu acho que agora a gente vai começar a falar de exercício. Isso, são exercícios. Na apostila de vocês vão perceber que eu meio que pulei as relações de Girard. Porque depois a gente vai fazer polinômios. Vamos fazer polinômios mais para frente. E polinômios vai tratar dessa relação de Girard. E na verdade, se houver necessidade, depois eu resolvo alguns exercícios e envio para vocês, ok? Senão vai ficar muito longo e eu acabo não focando tanto em PA. Eu quero focar mais em PA. Depois a gente comenta o que Girard também numa PA, tá ok? Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá. Eu vou fazer os exercício 1 de fixação, ok? Eu tentei fazê-los da maneira mais didática possível, então ele vai aparecer aqui alguns desenhos que a gente consegue melhorar, ok? Primeiro exercício bem tranquilo. Adaptado à Unicamp, considere a sucessão de figuras apresentadas a seguir. Então essas figuras que estão aqui, esses desenhinhos.
Observe que cada figura é formada por um conjunto de palito de fósforos. Suponha que essas figuras representem 3 termos de uma sucessão de figuras que seguem uma mesma lei de formação, ou seja, elas criam uma PA. Nesse caso, uma PA, que é o nosso assunto, óbvio, né? Nesse caso, o número de palitos de fósforos que eu preciso lá na 50ª figura vai ser igual a quantos? Então a primeira coisa que eu tenho que verificar é o seguinte: quantos fósforos eu usei na primeira figura? A primeira figura vai ser o meu A1, eu estou usando 4 fósforos. A segunda figura vai ser o meu A2, eu estou usando 4, 8, 12 fósforos. Então daqui para cá eu acrescentei 8. A próxima figura eu estou usando 4, 8, 12, 16, 20. Então aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 20 fósforos. Então eu crio a minha PA. Tá ok? Quem é a minha PA? 4, 12, 20. A próxima figura, que seria a figura 4, usaria 8 fósforos a mais, então eu vou ter 20 mais 8, que vai gerar o 28. E como a gente já falou, a razão basta pegar um termo qualquer e subtrair do seu imediato anterior. Então qualquer um deles menos o seu imediato anterior vai dar para a gente uma razão, que é que eu chamei de R maiúsculo, razão 8. O que a gente quer saber? Quem é o 50º termo, ou seja, e lembrando que esse 4, 12, 20, 28 e etc. representa a quantidade de palitos de fósforos da sua respectiva figura. Figura 1, né? Primeira posição, meu A1, usa 4 fósforos. Figura 2 representa a posição 2, usa 12. Figura 3 representa a posição 3, usa 20. A figura 50ª vai representar a posição 50ª e vai usar quantos? Então eu vou aplicar a lei da PA, tá ok? O AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então vamos lá. Eu quero o meu 50º, então eu quero o meu A50. Vai ser igual ao meu A1. Eu tenho o meu A1? Tenho, ele vale 4. Mais N menos 1. N é esse númerozinho aqui, eu não quero a figura número 50, então meu N vale 50. Como a fórmula é N menos 1, 50 tira 1 dá 49, vezes a razão. Agora eu vou substituir o A1, que vale 4, e agora a razão eu sei que vale 8, ó, perfeito, a razão está aqui, ó, encontrei ela, vale 8. Faço a multiplicação, dá 392, mais os 4 palitos do A1. Então, para eu fazer a figura 50, né? Fazer a figura 50 eu preciso... Opa, volta. Eu preciso... Passou sem querer. Eu preciso, na verdade, de 396 palitos de fósforos. Percebam que a gente não ficou desenvolvendo, nem fizemos o desenho da figura, porque daria um trabalhão enorme. Também não escrevemos os 50 termos dessa PA. Simplesmente utilizamos a fórmula e com a fórmula a gente conseguiu calcular quantos palitos de fósforos a gente vai precisar. 396, alternativa letra C. Tudo bem, gente? Facinho, né? Bem facinho. Vamos lá, próximo exercício que a gente tem agora, exercício 2 de fixação, exercício da PUC. Tomando cuidado, gente, sempre com o enunciado, eu tenho que tomar muito cuidado com o enunciado, para eu não me confundir, ok? Então vamos ler esse enunciado aqui. O tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita é dividido em 3 coligações partidárias em partes diretamente proporcionais aos termos da progressão aritmética. T, esse aqui é o meu A1, T mais 6 é o meu A2, e T, gente, perdão, tá faltando um quadrado aqui em cima, ó. Acrescenta esse quadrado aqui em cima que ficou faltando, por favor, tem um quadrado aqui em cima. Então é T, T mais 6 e T ao quadrado, né? Está marcado aqui, ó, T elevado ao quadrado. Na sua apostila vai estar marcado um 2 aqui, você substitui esse elevado ao quadrado aqui pelo quadrado. Está faltando aqui, está escrito aqui ao lado. Não é bonito, né? Ficou feio esse escrito aqui, foi um lapso meu, tá ok? Nessas condições
de cada hora de propaganda, a coligação partidária a qual couber a maior parte do tempo T, medido em minutos, ficará com... Então a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é o seguinte, ó. A minha progressão é isso daqui, T mais 6, T quadrado, ok? E isso aqui é a minha PA. O tempo destinado a cada coligação não é a PA. O tempo destinado a cada coligação é uma relação diretamente proporcional à PA. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a PA. Aí a partir disso eu consigo descobrir quem é o tempo de cada um. Então ó, a PA, T mais 6, aqui está bonitinho, aqui está escrito, né, mas aqui está bonitinho, tá o T ao quadrado aqui. Então isso é a minha PA. Tudo bem até aí? Agora o seguinte, como é que eu vou descobrir quem é esse T? Eu vou apelar para a razão. Mas por que, professor, que você vai apelar para o cálculo da razão? Simples. Eu tenho a mesma variável em cada um dos termos. E eu sei o seguinte, que se eu pegar um termo qualquer, aqui eu peguei o A2, perceberam? O A2 é T mais 6, está separado por vírgulas aqui. Eu peguei o A2, e se eu subtrair do A1, eu encontrei a razão, não fiz isso? Só que poderia ter feito de outra maneira. Eu poderia ter pego o A3, ó, o A3, que é o T quadrado, subtrai do seu imediato anterior, que é o T mais 6. Então isso aqui vai dar o que também? Razão. Olha que coisa impressionante, maravilhosa. Percebam que razão é igual a razão, porque se a razão não for igual a razão, isso aqui não é uma PA. Se a razão ficar mudando de um termo para o outro, isso não é uma PA. O que daria se eu igualasse esses dois carinhas? Ó, eu sei que isso aqui que é a razão é igual a isso aqui que também é a razão. Então razão é igual a razão. O que acontece aqui, meus lindos? Olha, percebo que eu tenho aqui uma equação com uma única variável, uma equação de segundo grau, mas ela tem uma única variável, variável t. Se eu tenho uma equação e tenho uma única variável, será que eu consigo calculá-la? Ó, vigor-se que sim, é possível. O que a gente faz? Cancela, percebo que a hora que eu aplicar distributivo desse sinal de menos, fica menos t, menos 6. Vou passar esse menos 6, esse mais 6 para lá vai menos 6, vai somar com menos 6 dá menos 12. Esse t positivo cancela com esse t, então vai ficar essa equaçãozinha linda e maravilhosa do segundo grau, t ao quadrado, menos t menos 12 igual a zero. Toda vez que eu pego uma equação do segundo grau e igualo ela a zero, eu posso fazer soma e produto ou aplicar Bhaskara. E vou encontrar as incríveis raízes menos 3 e 4. Ó, senhor, encontramos dois valores para t. Qual dos dois que a gente vai utilizar? Calma, vamos ver. Se eu utilizar o t igual a 4, né, substituir aqui na minha PA, que é esse camaradinho aqui, o t igual a 4, a PA vai ficar t, que é 4, t mais 6, que é 4 mais 6, que é 10, e t ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que dá 16. Essa é uma solução. Tem outra? Tem. Eu posso usar o t igual a menos 3. Aí a minha PA vai ficar menos 3, menos 6, né, que vai ficar menos 3 mais 6, que dá mais 3, ou menos 3 ao quadrado, que dá mais 9. E esse cara aqui não convém. Por que não convém, professor? Porque esse cara deu um valor negativo. Eu estou querendo calcular tempo. Não faz sentido eu ter tempo partidário negativo. O partido tal tem menos 10 minutos na televisão. O que é isso? O que é esse menos 10 minutos? Como é que eu vou fazer? Eu vou assistir o vídeo de trás para frente? Não. Então esse cara não convém. Então eu vou usar a minha PA, que tenha termos positivos. Até aqui foi, gente, fácil, né? Perceberam? Uma única variável, apelei para a razão, encontrei o valor da variável, encontrei quem é a minha PA. Agora o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o seguinte, vamos continuar aqui. Eu tenho que lembrar que agora os tempos de cada partido em minutos é uma relação diretamente proporcional à PA. Essa PA é crescente, não é? 4, 10 e 16. Então, quem tiver relacionado diretamente proporcional com 16 é que vai ter maior tempo. Então vamos lá, eu vou chamar os tempos do partido A de A, o tempo do partido B de B e os tempos do partido C de C. Muito criativo, né? ABC. Então, lembrando de diretamente proporcional. Quando eu tenho uma relação diretamente proporcional, eu divido. Eu tenho que dividir os camaradinhas entre eles, ou seja, o tempo pelo seu representante da diretamente proporcional dá uma constante.
E essa constante é a mesma para todas as divisões, ok? Isso aqui é uma outra aula, tá ok? Isso aqui é uma outra aula. Isso aqui é a aula da matemática 1, se não falha a memória, tá ok? Então, tempo pelo seu proporcional dá constante, o tempo do partido B pelo seu proporcional, que é 10, dá constante, o tempo da partido C pelo seu proporcional, que é 16, dá a mesma constante. Agora que eu não quero descobrir o tempo dos partidos, que é A, B, C, eu passo esse 4 que está para lá dividindo, né, ele vai passar para lá multiplicando, o 10 que está dividindo o B vai multiplicar o K, e o 16 que divide o C vai passar para lá multiplicando o K. Então os tempos A, B e C vai ser 4K, 10K, 16K. Se eu descobrir quem é o K, eu descubro todos os tempos. Agora perceba o seguinte, que a soma dos... uma hora, né? A gente está calculando esse cara em minutos, uma hora tem 60 minutos. Percebam que a soma de todos os tempos, tempo A, tempo B, tempo C, que dá o total da propaganda eleitoral gratuita, que é 60 minutos. Tempo do partido A, 4K. Tempo do partido B, 10K. Mais o tempo do partido C, 16K. Gente, o que esse cara está fazendo aí? Esse cara está com 15. Desculpa, depois vocês arrumam. Isso aqui é 16. Tá? Arruma isso daqui. Tanto é que se você somar... Não sei porque apareceu 15, desculpa. 16, tá aqui, ó. Tá bonitinho aqui. 16K. Então fazendo aqui, ó. 4 mais 16 dá 20. 20 mais 10 dá 30. 30 passa para lá dividindo. 60 dividido por 30 dá 2. Então a constante de proporção é 2. Devolve ela aqui, ó. Tempo do partido A. 4 vezes 2 vai gerar para a gente 8. Volta o K para cá. O tempo do partido B é 10 vezes K. 10 vezes 2, 20. O tempo do partido C vai ser 16K, 16 vezes o 2 dá 32, então o partido com maior tempo vai ser o partido aqui representado pela letra C, portanto a nossa alternativa é a alternativa D. Eu acho bom vocês reverem depois esse pedaço do vídeo para vocês entenderem bem passo a passo, não é difícil, só que aqui esse exercício ele exigiu que a gente soubesse de progressão aritmética e de fazer razão e proporções, ok? Tudo bem até aí, gente? Continuando. Que exercício? Exercício 3 de fixação. Vamos lá. Esse daqui é lindinho também, né? As idades inteiras positivas, guardem essa informação. Idades inteiras positivas. O que são idades inteiras positivas? Sua idade não é 2 anos, 2,8 anos, por exemplo. Não é 2,5 anos de idade. Idades inteiras. 1, 2, 3. Pode ter 0? Não. Por que não pode ter 0, professor, na idade? Não pode ser um recém-nascido, um bebê? Não nesse exercício. Porque as idades são inteiras e positivas. E 0 não é positivo, 0 não é negativo. 0 ele tem sinal nulo. Então tem que ser quem aqui, professor? Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal. Anos de idade. Então as idades inteiras positivas de 3 irmãos formam uma PA. A soma delas é igual a 15. A idade máxima, olha, a idade máxima do irmão mais velho pode ser quanto entre essas alternativas que estão aqui? Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: a idade deles forma uma PA. Mas percebam que eu não tenho nenhuma informação. Eu não tenho nada, eu desconheço absolutamente tudo sobre a idade deles. Aí a gente volta para aquela situação especial, aquela representação escrita especial. Não são 3 irmãos, então a quantidade de termos dessa PA vai ser 3, quantidade de termos ímpares, chama o cara do meio de X, o cara anterior é X menos a razão, o cara posterior é X mais a razão. Então esse cara aqui, ó, esse X menos R, é a idade do primeiro irmão, mais novo. O X sozinho, ele é a idade do segundo irmão, irmão do meio. E o X mais R é a idade do mais velho. Entenderam para que serve aquilo? Olha que coisa bonitinha. Quando eu desconheço todas as informações, eu apelo para aquela escrita especial. Até aí, por enquanto, não sabemos nada. Mas nós já sabemos de umas coisas anteriores, né, do enunciado. A soma da idade deles é igual a 15. Então a idade do primeiro irmão, X menos R, mais a idade do segundo irmão, X, mais a idade do terceiro irmão,
Gente, tá cheio de erro esse negócio aqui. Eu vou ter que arrumar. Aqui é mais, tá? Desculpa, ou eu fiz coisa errada aqui. Mas aqui é mais, tá? Perdão. Arruma isso aí na sua telinha, isso aí é o mais. Coloca rabisca aí a telinha. Mais. Idade do primeiro, mais idade do segundo, mais a idade do terceiro irmão. A idade do terceiro irmão é x mais r, que é um mais. Ok? É igual a 15. Então, para que a gente faz isso aqui para poder cancelar os r? Tá? Considere que esse aqui é mais r, menos r cancela com mais r, e esse cara aqui vai dar 1x, 2x, 3x. O r desapareceu. Então 3x é igual a 15. Quanto que vale x? X vale 5. Ou seja, a idade do irmão do meio é 5 anos de idade. Então a minha PA já melhorou. Tá? Aqui tá bonitinho, aqui tá mais R, tá, gente? Desculpa, isso aqui é mais R aqui, tá ok? Onde eu tô apontando com o mouse é mais R. Então a minha PA, agora que eu sei que o x vale 5, o irmão mais novo tem 5 menos a razão de idade. O irmão do meio tem 5. O irmão mais velho tem 5 mais a razão. Agora, quem é essa razão? Como é que eu vou encontrar ela? Aqui não adianta apelar para fazer esse menos o anterior, porque vai zerar e vai dar que R é igual a R. Tá? Eu já tentei fazer, então não tentem fazer. Vamos apelar para o seguinte, vamos apelar para a lógica. As idades não são inteiras e positivas, não é isso que o enunciado está falando para a gente quer saber a maior idade possível. A maior idade possível vai ser a do terceiro irmão. Então, quanto maior for esse R, quando eu somar ele com 5, maior vai ser a idade do irmão mais velho. Tudo bem? Então, quanto maior o R, que é a razão, maior a idade do irmão mais velho. Só que tem que ter um limite. Porque se eu quero idades inteiras positivas, eu não posso esquecer que do irmão mais novo eu vou tirar R. Então, se o R for 5, eu zerei a idade do irmão mais novo. Vai ficar que ele é um recém-nascido. Vai ficar 5, tira 5, vai dar 0. Se eu ultrapassar 5 e colocar a razão como 6, vai ficar 5, tira 6, que é menos 1. Aí desandou o exercício inteiro, que a idade é positiva. Então, como eu quero idade inteira, né, não pode ter vírgula, ela tem que ser positiva, a minha razão mínima é 1, para eu poder somar com 5 e virar 6, tirar de 5 e ficar 4. E a razão máxima, no caso aqui, é o 4, porque aí eu tiro 5, tiro 4, 5 eu tirando 4, vai ficar 1, e 5 acrescentando 4 fica 9. Perceberam isso? Entenderam o que eu falei? Por que a razão tem que ser de 1 até 4? Porque se eu colocar um valor menor que 1, ou vai dar vírgula, ou vai zerar a idade do irmão mais novo, ou vai dar negativo. Então, quebrou o enunciado. Se eu colocar uma razão menor que 1 aqui no caso, né? Acontece isso, eu colocar uma razão aqui maior que 4, zero esse cara aqui. Ó. Então, se eu colocar menor que 1, pode dar vírgula, ou pode fazer com que essa idade aqui se torne negativo, essa ou essa. Ou se eu colocar um valor maior que 4, eu zero isso aqui, eu torno negativo, e aí vai dar uma complicação terrível. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Então a minha razão, no mínimo 1, para manter inteiro e positivo, e no máximo 4 para manter as idades inteiras e positivas. Ok? Não posso colocar menos 8 lá. Menos 8 eu, menor que 1, vai ainda deixar negativo. Então a minha razão está fixada aqui. Da fala anterior, quanto maior a razão, maior a idade. Então eu vou escolher a razão máxima, que é 4. Como a idade do irmão mais velho é 5 mais a razão, 5 mais 4, 9, vai dar para a gente a alternativa B, 9 anos de idade. E essa é a idade do irmão mais velho. Ok, até aí, gente? Tudo bem? Deixa eu adiantar um pouquinho esse vídeo, está ficando um pouquinho longo. Deixa eu adiantar ele aqui, temos mais 2 exercícios. Exercício 4. Esse aqui é o exercício de fixação 4. As medidas dos lados em quilômetros de 4 terrenos quadrados. Então nossos terrenos, eles são terrenos quadrados. Essa informação é muito importante. Formam uma progressão aritmética crescente. Ou seja, o que é a progressão aritmética? O lado do terreno. A soma dos perímetros é 88 km e a soma das áreas 166 km quadrados. Qual é a medida do lado do maior terreno em quilômetros, tá? Então, primeira coisa,
é pegar o enunciado e transcrever isso. Mais uma vez, percebam que não temos informação nenhuma do tamanho dos terrenos, do tamanho do lado. Só sei que eles são quadrados. Como eu não tenho informação nenhuma, a exemplo do exercício anterior, aqui tomar cuidado que eu tenho uma quantidade par de termos, né, que vai formar a minha PA. Então, é x menos r, x menos 3r, x mais r, x mais 3r. Então tá aqui, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Medida do menor terreno, medida do segundo menor, medida do maiorzinho e medida do maior terreno aqui, ok? Mesmo artifício da parte anterior. De novo, o que nós sabemos? Que a soma, só que agora é a soma do perímetro. O que é perímetro? Contorno do lado, só que contorno do lado de que figura? De um quadrado. Então percebam que o perímetro seria fazer o que? 4 vezes o lado do quadrado. Então se a gente somar, olha que interessante. Aqui eu tenho a soma dos lados dos quatro terrenos. Primeiro terreno, segundo terreno, terceiro terreno, quarto terreno. Ok? Quarto terreno. Perímetro não é a soma dos lados. Como a gente está trabalhando com quadrado, foi aqui uma informação importante. O quadrado, o perímetro dele é 4 vezes o lado. Então eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 4. Tá? Porque aí eu vou obter o que? Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, do 4 para cada um desses elementos que estão somando lá dentro, vai ficar 4 vezes o lado do primeiro terreno, isso aqui é perímetro. 4 vezes o lado do outro terreno, perímetro. 4 vezes o lado desse terreno, perímetro. 4 vezes o lado desse terreno vai dar perímetro. Então a gente sabe que isso é igual a 88. Ficou claro esse 4 aqui na frente, gente? Esse 4 é porque a gente está calculando perímetro. Ou se quisesse, colocava 4 vezes 4, 4 lá dentro, que colocando em evidência daria isso. Agora olha que interessante. Por que a gente escreve desse jeito? X menos 3R menos R, para poder cortar. Ó, esse 3R positivo corta com esse 3R negativo. Esse R negativo com esse R positivo. Vai sobrar apenas X. Quanto X sobrou lá dentro? 4. 1, 2, 3, 4. Multiplicado por esse 4 de fora vai dar 16x, que vai passar para lá dividindo. Vai ficar 88 dividido por 16, que não dá um número exato, né? Não dá uma divisão exata. Então eu simplifiquei e deixei na forma de fração. Vai dar 5,5 essa divisão, ou 11 meios. O que é esse 11 meios? Ele é o lado do terreno? Não, ele não é o lado do terreno. Ele é o valor da variável x que compõe o tamanho do lado do terreno. O lado do terreno eu ainda não sei. Eu vou precisar agora da outra informação, que é aqui da questão das áreas. Agora, o que é a área de um quadrado? É o seu lado elevado ao quadrado. Então percebam que as áreas de cada terreno não formam uma PA. Pelo menos o exercício não diz isso. O exercício fala que é o lado que forma uma PA. Então provavelmente, como eu vou elevar ao quadrado para formar a área, não vai dar uma PA. Mas, querendo ou não, a área é isso daqui, ó. A área do primeiro, lado ao quadrado. A área do segundo, lado ao quadrado. A área do terceiro, lado ao quadrado. A área do quarto, lado ao quadrado. Todas essas somas de área dá 166. Só que é um produto notável. Dá o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso vai ser aplicado para esse, que vai gerar essa baita equação que está aqui embaixo. Olha aqui o primeiro parênteses, o segundo parênteses, o terceiro e o quarto parênteses. Olha que coisa linda que vai acontecer. Menos 6R, menos 6XR, corta com esse cara aqui, ó, com mais 6XR. Menos 2XR, corta com mais 2XR. E aí vai sobrar para a gente simplesmente x quadrados e r's quadrados, que vai somar e vai dar isso daqui. Ok? Agora uma coisa importante, o x eu conheço. Isso aqui é como se fosse um sistema, né? Eu vou substituir esse x aqui no valor e o que eu vou ter é o seguinte, 4 vezes, ó, 4 vezes o x ao quadrado. Quem é x? 11 meios. 11 meios ao quadrado, 11 ao quadrado, 121. 2 ao quadrado é 4. E mais o 20r quadrado. Pronto, agora é o algebrismo, gente. Corto esse 4 com esse 4. Vai sobrar 121, que vai passar para lá subtraindo. Ok? Vou passar o 20 depois dividindo. Tá? E vou simplificar a minha
fração, vai sobrar isso daqui, 9 quartos. Passo para lá uma forma de mais ou menos a raiz quadrada, como isso aqui é geometria, no caso, né? Estou falando de uma razão, não posso ter lá o terreno negativo. Pegar só a parte positiva, a raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios. Então tá aqui o meu R é 3 meios. Agora, e finalmente, eu consigo calcular o lado do meu terreno. A maior medida é quem? O maior terreno é esse cara aqui, ó, x mais 3Rs. Quem é x? 11 meios, mais 3 vezes a razão é 3 meios, vai ficar 6, né, perdão, 9, né? 3 vezes 3, 9, 9 meios. 9 meios mais 11 meios é igual a 20 meios, que por sua vez dá 10 km². Alternativa letra E. Que exercício fantástico. Percebo que são exercícios trabalhosos. Último exercício, que a gente está com uma live enorme já. Depois eu vou liberar até antes para vocês poderem assistir isso daí. Quinto e último exercício de fixação, a gente tem esse desenho, vai formar uma PA. É um exercício um pouquinho mais chatinho de fazer, mas eu fiz ele bem didático, de resolver de uma maneira um pouco mais simplificada. Acho que com mais detalhes ficou mais interessante. Então vamos lá. Os pitagóricos, né, da época, lá 500 a.C., tinham dificuldade de trabalhar com os números, então eles representavam esses números na forma triangular, na forma quadrada, que no caso forma pentagonal. 1, 5, 12, 22 e etc. Assim por diante. Perceba que eu estou me referindo aqui aos vértices, né, dos pentágonos. E aqui, esse vértice, no caso, ele acaba sendo comum. Tá? Então esses números, percebam que ele não forma uma PA. Isso não é PA. Aí o quinto, né, o quinto camarada é 35, que é representado por isso aqui tudo, ó, que é a soma desse monte de bolinha que está ali dentro. Aí ele pergunta do 30º, perceba que ele deu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto pentágono, o quinto número pentagonal, e ele quer saber o 30º. Inviável continuar desenhando isso daqui. Vai dar um negócio gigantesco que com certeza eu vou me perder e vou errar. Então a gente tem que resolver por outro método. Que método que a gente vai resolver? A primeira coisa que a gente tem que fazer e entender é que eu deixei separado aqui para poder dar espaço para poder mostrar. Essa sequência numérica que está aqui não é uma PA. Não é. Por que não é uma PA? Porque daqui para cá eu tive que somar 4. Daqui para cá eu somei 7. Ó. A razão não é a mesma, então não pode ser chamado de razão. Os valores não são os mesmos. Isso aqui não é razão. Percebam que quando eu vou daqui para lá, eu vou somar 10. Depois, quando eu vou daqui para lá, eu tenho que somar 13. Então, esse cara aqui não é os números que estão aqui embaixo, ó, não são os valores de uma PA. Por outro lado, se eu olhar os números destacados de vermelho, eles são uma PA. De 1 para 4, 3. Ah, mas 1 o quê? A gente vai mostrar o que tem que pegar 1 de novo. Daqui para cá aumentei 3. Daqui para lá, ó, de 4 para 7, 3. De 7 para 10, 3. De 10 para 13, 3. E vai aumentar depois mais 3, etc, etc, etc. Então, ó, os números destacados de vermelho, esses caras são uma PA. Eu peguei o número 1 aqui. Por que eu peguei o número 1? Para poder completar a minha PAzinha aqui. Eu tenho que ter meu A1. Tá, ok? O primeiro número está aqui, ó. Por causa desse primeiro número que está aqui. Mas o que tem a ver isso daqui, que é uma PA, já que é um exercício de PA, com esses números pentagonais? Olha que coisa bonita. Gente, a matemática é fenomenal. Por isso que eu falo, como alguém pode não gostar de matemática? O primeiro número aqui não é 1. Esquece o desenho um pouquinho. Esquece, olha o número 1. Se o primeiro número é 1, ele já está aqui, ó. 1. E essa dica que eu estou usando aqui, na verdade, está aqui, ó. Está no próprio enunciado. Ele é somar, o próximo número, 35, é somar o anterior, que é o 22, contanto que ele aumentou lá. 22 mais o 13 dá o 35. Que na verdade é o anterior, que é essas bolinhas amarelas, com o quanto que aumentou, que é esse 13 aqui em cima. Essa é a dica. Então o número 1 está aqui, por isso que eu preciso desse 1 aqui na sequência. Ele não estava aqui na passagem de aumentando de um número para o outro, mas ele está aqui, ó, 1, para representar esse. Esse próximo número não é 5? Olha que coisa interessante. Se eu somar o 1 mais o 4, que está aqui, por isso que eu preciso do 1 para fazer o número 1,
E a hora que eu somar 1 mais 4, ele não vai me dar o próximo número? Sim ou não? 1 mais 4, 5. Está aqui. Esquece a parte de cima aqui, ó. Eu estou indo de baixo para cima. Agora olha que interessante, o terceiro número não é 12 que está marcado aqui? Olha que bonitinho. Se eu pegar agora esses três caras e somar 1 mais 4 é 5, mais 7 é 12. O próximo número da sequência dos pentágonos aqui não é 22? Então se eu pegar agora, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto me leva no quarto número, gente. Isso é coisa fantástica. E a mesma regrinha vai valer para o próximo. Se eu somar os 5 números, me leva no quinto. Olha que interessante. Eu vou voltar para vocês acompanharem. O primeiro número me leva no primeiro. Tá ok? 1 me leva no 1. Somar os 2 me leva no segundo. Somar os 3 me leva no terceiro. Somar os 4 me leva no quarto. Somar os 5 me leva no quinto. Então, se eu somar os 30 termos dessa PG, vai me levar no 30º. Primeiro leva no primeiro, a soma dos 2 leva no segundo, a soma de 3 leva no terceiro, a soma de 4 leva no quarto, a soma de 5 leva no 5, a soma de 6 leva no sexto, a soma de 7 vai levar no sétimo, a soma de 30 vai me levar no 30º. Então eu só preciso agora lembrar da fórmula da soma de uma PA, que está lá no comecinho. Então, para calcular, se eu quiser saber quem é o A30, né, a gente calcula o A30 e faz a soma dos 30 termos. Lembrando que para calcular o A30, eu estou falando aqui de baixo, ó, da PA. Senão não tem como fazer aqui em cima não é PA. Mas daqui de baixo eu encontro o de cima, porque o de cima é resultado da soma dos de baixo. Então quem é o meu A30? A1, 1, mais N menos 1, N é 30, menos 1, vezes a razão, que a gente sabe que a razão aqui, ó, vai de 3 em 3. Então o meu 30º termo da sequência da PA é 88. Então, se eu somar os 30 primeiros termos, cujo o A1 é 1 e o A30 é 88, eu obtenho o 30º termo. Olha que coisa linda. Fazendo a soma dos 30 primeiros, tá ok? Vai ser A1 mais AN, o ANésimo, né, que no caso é o 30º, que vale 88, vezes N, que é 30, dividido por 2. Fazendo esses cálculos, você vai ter que isso aí é 1333, ou seja, o 30º termo desses números pentagonais representa o número 1335, que é a alternativa de letra B. Gente, a live ficou até extensa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá, agradeço, assistam, isso daí vai estar no canal com certeza, e depois a gente entra com a live para vocês. Tchau, galera. Até